Diz que é para falar quando ele passa a gravar. Ok, eu vou falar com ele. Está com em cima, extraordinária. Hoje é dia 29, né? 29, 25, 14. 14:10. CMPI, que ele quer falar, limite, não. Amiga, Betânia, show. Silencioso aqui. Ninguém apareceu? Não, né? A Bianca, a Tília, a Marita. Quando tira férias, ó. Cláudia, hoje já tirou. Já tirei, terminou segunda. Ok, Pronto, podemos. Está gravando. Começar? Bom, boa tarde a todos presentes aqui e também aos que estão aí nos assistindo via online. Esta reunião tem um objetivo muito claro, específico, como foi colocado, né? Falarmos do formato de fazer um diagnóstico das pessoas, doses e valinhos, né? E, segundo, como, na prática, implementar, colocar em prática essa coisa funcional. Eu coloquei no grupo uma outra diagramação um pouquinho, talvez facilite um pouquinho com esses títulos, essa numeração, você localizar os assuntos, né? Mas estamos aí para, dos presentes aqui e dos que estão nos assistindo, sugerir o quê? Tira isso, tira aquilo, acrescenta aquilo também mais, o que não colocou no seu quê, então a ideia é essa. E o segundo motivo da reunião é, quando você chegar numa conclusão disso, como vamos implementar isso? Como fazer chegar isso na população idosa e valentes, para, como consequência desse diagnóstico, esse censo, podemos chamar também assim, né? Nós termos como conselho e fornecido para a prefeitura nas diversas secretarias o que acontece em cada espaço, em cada bairro, que tipo de problema, que tipo de situação a gente tem, para, nessa sequência, então, poder saber exatamente como o bairro tal
fonte nova, tem essa problemática estabelecida, que o posto de saúde mais próximo, a UBS mais próximo, pode fazer, quem não compete a guarda, sei lá. Então, como implementar esse objetivo é exatamente isso, né? Essa parte é principal. Agora, fazer chegar é também a pergunta, não só é o mecanismo, mas o mecanismo também significa o seguinte: via papel ou eletronicamente, nestas unidades das UBS. Só a área de saúde tem 42 espaços diferentes onde eles recebem gente. Não estou aqui nem falando do CRAS, do CREAS, que é assistência social, que tem 4, 5 também, né, vamos dizer assim, né? Mas na área de saúde são 42 espaços diferentes, entre o UBS, entre SEDES, entre o centro de não sei o quê, entre CEMAP e mais CEL, atendimento odontológico e assim por diante. Então, como fazer isso acontecer para que realmente a população idosa chegue ao alcance, seja certificada. E aproveito para comunicar, sem tomar muito tempo, eu estive hoje, coloquei, acho que até no grupo, né? Eu estive junto com a Marisa, lá no centro da CIP. Fomos recebidos pelo presidente, chama Eduardo Machado, e a secretária chama Elisiane. Ela disse que está lá, trabalha na Síria há 25 anos. Então, está bem por dentro da situação da cidade. Por que estou colocando isso? Porque eles ficaram simplesmente entusiasmados com essa cartilha. Que coisa boa! Eles falaram, nossa, a dificuldade, onde que comprariam um estatuto do governo? Nem eu sei. E se hoje você precisa do estatuto do magistério, onde eu vou encontrar? Onde se vende? Primeiro só se vende. Tudo bem, vou comprar. Mas onde? Onde tem? Então, foi esse o motivo que nós colocamos. Se montou, então, esta cartilha para, com palavras simples, eles saberem, o idoso saber dos seus direitos e onde procurar esses direitos. Então, fomos acolhidos, assim, fantasticamente bem. Levamos 140 cartilhas, pediram mais 200 cartilhas, mais 50 cartilhas, porque eles querem distribuir ponto a ponto, junto com o documento que eles entregam mensalmente aos diversos comércios, né, da cidade. Então, ficamos, resumindo, 1h30 com eles lá. E eles perguntando, a gente tentando fazer isso. Então, foi muito bom. Bom, e também se colocar à disposição para qualquer divulgação, que eu comentei um pouco disso. Né? Estou falando muito, deixa eu só perguntar aos entes mais presentes via online e aos presentes aqui. Deu para dar uma olhada nesse documento aqui, qual é a opinião de cada um sobre esse documento, o que falta, o que tiramos, o que colocamos, está demais, está de menos, está complicado, depois como vamos divulgar. Professor, posso falar? Posso iniciar? Como? Mas você pode iniciar. Bianca, você quer falar? Bianca quer falar. Eu vi o documento. Esse documento ele está bem elaborado, está com as perguntas bem objetivas e fácil e rápido de ser respondido. E dá para extrair bastante dados na hora que for computá-los. Eu acho que a princípio, para a gente ter pelo menos o conhecimento básico da nossa população idosa, eu acho que ele está um documento bom. Já na parte de como aplicar isso, enquanto o senhor falava, eu estava aqui pensando, o que o senhor acha, por exemplo, o senhor falou dos equipamentos da saúde, como é um questionário que é rápido para ser aplicado, será que nas UBSs, né,
que os bairros têm, nesse processo de triagem que eles passam todos os dias, o enfermeiro não pode aplicar isso? Aí a gente só se organiza, por exemplo, quem vai entregar uma remessa desse documento e quem vai retirar depois dessas UBS, entendeu? Que já é uma coisa também mais fácil. Tá. Deixa eu só aproveitar para comentar um pouquinho. Não está neste formulário que eu entreguei, mas eu já acrescentei, agora antes de sair de casa, acrescentei no fim, onde fala mesa diretora, eu coloquei assim, responsável pelo preenchimento deste cadastro. É o titular 1.1 em cima, se não é, quem é na parte de baixo. Então, tem 2 espaços a ser quem é o responsável que vai preencher isso. Se a pessoa não preenche, então isso virá depois da mesa, no fim. Coloquei como título responsável pelo preenchimento deste cadastro. Aí vem o titular acima, entre parênteses, eu coloquei 1.1, que é o segundo nome dele, né? E também eu pedi para colocar de novo o nome e a assinatura da pessoa. Letra B, não sendo ele outra pessoa que preenche, coloquei 2.3, que mora com quem, quer dizer, a família, o filho, a filha, sobrinho, sobrinha, eu coloquei 2.3, colocar o nome e a assinatura. Então, isso deve vir no fim, para você ter alguém responsável pelo preenchimento disso. Primeiro, pulando, quer dizer, voltando já indo para o segundo ponto, em relação a o que ela falou, você notou aí. No preenchimento do documento nas UBS, para enfermeiro ou servidor, ser o responsável pelo preenchimento. Tá. Se a pessoa está acamada, alguma coisa, então já fica mais fácil. Tá. O enfermeiro. Então, é isso que a gente precisa ver. Se for nós, conselheiros, que formos preencher isso, isso vai ter uma complexidade muito grande. Eu acho que a gente, não sei, assim, pode perguntar se quem está preenchendo é o próprio idoso ou terceiros e coloca lá terceiros, ainda mais se a gente for usar o recurso como esse da UBS ou da escola do EJA, qualquer coisa assim, conforme a gente for pensando. Tá? Porque, assim, a assinatura eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco invasivo, ainda mais se tratando de época de tanto crime cibernético ou não, entendeu? As pessoas assinarem, eu não sei, assim, algumas eu acredito que pode ficar com um receio. Ué, mas por que eu estou assinando? Nunca me pedem para assinar nada, dependendo do lugar onde forem coletar esses dados. É só uma sugestão, tá? Para a gente ir pensando aqui juntos. Tá ok? Tá bom? Está anotado aqui, sugestão. Está anotado. Tá. Eu queria perguntar agora para... Eu acho que a gente já poderia responder essa questão, já colocar em votação, Por favor. e já responder essa questão da Bíblia. Se a gente coloca a assinatura ou não, já colocar em votação aqui, já responder dessa maneira, diretamente. O que vocês acham melhor? O braço que acharam. Assinatura ou sem assinatura? Eu não acho necessário ter assinatura. Então, eu também acho que não. Então, Não precisa. Não precisa. Então, a maioria já... Mas eu acho que é importante ter quem preencheu. Quem responde? Quem Preencheu, né? pronto, eu tenho condições de preencher meus dados agora aqui. Aí Você tem mais idade dele, é só daqui que está dando as informações. Então, foi aprovado por unanimidade sem assinatura. Eu vou colocar aqui, então já modifica no meu, sem assinatura. Ok. Bom, mais a Valquíria, alguma sugestão, Valquíria? Eu concordo com a Bia com relação a esse fato de que as pessoas teriam que assinar esse documento. Eu acho que isso vai ter uma certa dificuldade. Concordo com essa questão da Bia aí. E eu acho que as UBS seriam um bom local, né?
mas eu acho que só a UBS a gente não consegue essa totalidade de pesquisa, né? Isso deveria ter uma coisa mais abrangente, tipo nessas clube de mães, esses locais que têm uma concentração de idosos, né? Comunidades de igrejas. Eu acho que a gente conseguiria mais coisas do que a UBS, do que só a área da saúde, né? Não só o CCI, por exemplo, é um outro campo que a Exatamente. gente pode explorar muito. É que, como você dentro das UBS, assim, já tem um enfermeiro que já faz a triagem a cada um que entra, entendeu? Que já facilita. A gente ia ter que contar com a boa vontade desse funcionário da saúde, né? Também que não ia ser uma coisa muito, porque não é facultativo, né? Você não pode obrigar ele a fazer. E aí eu acho que a gente conta com essa boa vontade aí também, né? É complicado esse negócio de você fazer um rastreamento dessa magnitude, né? Então é difícil. Quando eu li essa proposta do Zeno, eu achei bastante interessante. Eu só fiquei pensando como seria aplicável isso, né? Ao Aplicação vai ser mais difícil. ao conselho. Deixa eu acrescentar uma coisa, eu tenho uma dúvida. A pessoa vai na UBS, eu acho que é o ponto inicial que a gente tem que ter, seria esse. Mas quando a pessoa já está cadastrada, aí nós estamos na segunda etapa e a Cláudia está lá com as equipes dela. Ela distribui, pode responder em casa, vamos fazer o dia de hoje, mas alguém já respondeu no OBS. E ela voltou. O sistema, quando for jogado no sistema, ele acusa que já foi cadastrado. Então, foi a colocação justamente que o Ulisses fez, colocar num sistema e fazer o preenchimento no sistema. Esse é um papel. Nós vamos ter 1.000, 2.000, 3.000, não podemos deixar acumular. Vamos ter que ter uma equipe, voluntário, sei lá quem, que vai começar a jogar essas informações no sistema. Esse sistema, ele tem que ser inteligente para quando conflitar o nome, já ter como fazer a pesquisa. É a mesma pessoa? Dá uma conferida, já foi respondido. Senão não vamos ter duplicidade. De repente, vamos chegar a 30 mil idosos, entrevistamos 12. Então, mas o que acontece? Se a gente fizer essa pesquisa da mesma forma do censo da pessoa com deficiência, não vai ter duplicidade. Por quê? Porque ao cadastrar você vai colocar nome, data de nascimento e vai vincular o CPF. Assim, é o único modo que a gente tem, pelo menos que eu percebo, que não vai existir a possibilidade de duplicidade, porque quando se jogar lá o nome ou o CPF, vai aparecer. Fazendo esse censo de forma manual, é impossível não ter duplicidade. É impossível. E outra coisa, eu vou falar por experiência própria de um universo pequeno em relação ao tamanho do município. O meu universo aqui é a pai, o universo também de tia, que sobrinho que vai para a creche. Se a gente entrega isso para a pessoa preencher em casa, nunca mais a gente recebe de volta. Se a gente manda 200, vai receber 1 ou 2. Ok? Posso falar? Sim. Por que a gente não tenta fazer isso junto com o censo numa determinada época? Eu não sei quando que vai ser feito o próximo censo, mas junto com... Pessoal, desculpa, eu vou ter que sair da reunião. Depois eu me coloco à parte, tá bom? Tá bom? A gente sente muito sua saída, né? Mas entende, né? Então, existe sempre, de anos em anos, tem um censo, tá? Do IBGE. Do IBGE, mas será que não vai ter algum censo municipal? Não tem alguma coisa? Cada 10 anos. Cada 10 anos. Muito tempo. Porque eu vejo, eu tenho algumas observações sobre o conteúdo, mas essa questão de como aplicar, ela é realmente o ponto mais difícil, tá? Porque o ponto da questão de duplicidade. Se você, aqui não tem o CPF da pessoa, que foi pedido.
Então, se você tem só nome, data de nascimento, você pode realmente não pegar, ter a possibilidade de ter um nome duplicado. Tá? Mas eu acho que não vai ser tanto problema ter o nome duplicado quanto o ter a informação. Porque o ter a informação, por exemplo, na UBS, eu acho que na UBS é difícil de conseguir isso, porque se o idoso está na UBS, ele está no estado crítico, necessitando de atenção. Se vem alguém lá com um formulário, o cara está quase morrendo, tá? Vai ser difícil ter isso. E o formulário ele é extenso, não é fácil de tirar essas informações corretamente, porque eu diria que precisa do idoso, se ele responder por si só, uns 20 minutos para responder. Se for uma pessoa responsável com conhecimento com intelectual, vamos dizer assim, talvez 5 minutos responda. Tá? Mas se não tiver um intelecto tão alto, vai precisar de uns 10, 15 minutos também. Então, eu acho que a UBS, embora tenha uma concentração do nosso público-alvo, no meu ver, não seria o melhor local. Qual seria a solução? O melhor, então, eu só estou repetindo o que foi comentado. Tá? Então, eu acho que espaços comunitários, tá? Como CCI, como igrejas, tá? Sejam mais simples a gente conseguir a nossa informação. Clube de mães também, ou entidades de assistência, né, que já tenha idoso cadastrado, né? Então, eu acho que não veria nenhum problema dela dividir essa informação e até mesmo pedindo autorização para o idoso responsável para a gente ganhar essa informação. Mas eu iria para o ambiente menos de saúde, por conta de que lá vai ser um momento crítico, tá? E não tão adequado, tá? Para tirar uma informação detalhada. Tá? Vou trazer para a prática. Cláudio, como funcionário, quantos você tem? Eu estou esperando vocês falar para a gente falar. Desculpa. Obrigada, Maria. A gente tem uma experiência na Secretaria de Esportes com impacto esportivo. O que é esse? Eu tenho medo de falar alguma coisa que eletronicamente, eu não sei, tecnicamente falando, mas é o nosso. Essa é uma página que a pessoa entra e faz a sua matrícula nas modalidades que a gente tem. E eu não era resistente, mas eu falava com o meu diretor na época que, gente, não é fácil, é ruim para mim, imagina para o idoso, que eu tenho alunos que não sabem, enfim. Ele falou, Cláudio, você vai ver que não vai ser isso, não vai ser tão difícil. Tá? Eu falei, tá bom. A maioria, 99%, que tinha comentado aqui com o Cláudio, quem respondeu foi uma pessoa da família. Não foi ele pessoalmente. Quem conseguiu fazer pessoalmente é um número muito pequeno. Então, a gente tem que ter o auxílio de alguém. Mas lá tinha um objetivo se ela não fizesse a sua matrícula. Eu estou falando matrícula, entenda-se como se fosse responder o questionário. Se eu não fizer, eu perco minha vaga. Então, primeira coisa, qual é o objetivo do questionário? Só saber a informação? A pessoa não vai responder. Não, ixi, como você acabou de falar. Pequenos detalhes que a gente vê. A pessoa... eu não estou bem para responder o questionário, um negócio desse ainda é extenso, 15 a 20 minutos no mínimo. Ok. Mas funcionou, o impacto esportivo funcionou, por quê? Nós demos... Então, tinha um fim, nós demos um papelzinho, um QR Code, que tinha o desenho lá do QR Code, vocês sabem o que é, e tinha um número enorme, mas assim, porque se você não tem o celular, você digitava aquele número lá. E tem que ter um cuidado, porque cada letrinha, se for maiúscula ou minúscula, não vai entrar. Mas cada um recebeu a sua... Seu QR-Code, né? Levou e fez em casa. O tempo que ele conseguia fazer. Demorou alguns dias. Teve gente que demorou uns dias, umas semanas. Outras pessoas, no dia seguinte, estava lá. Mas, por exemplo, agora deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Nesse teu banco de dados, tá? Você tem área de pessoa, certo? Tem tudo.
você conseguiria compartilhar esse banco de dados conosco? Como Sim, que é a sim, privacidade? não. Sim, Eu vou me intrometer. A gente precisa ter muito cuidado por conta da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. sim. A gente não pode pedir para ninguém e a gente também não pode passar os nossos dados para ninguém. Se descobrir que foi a prefeitura que fez, estamos lascados. Nesse Então, caso, por isso que eu ia falar assim, sim, não, ou não, então não. Pronto, a gente precisa falar o sim. Então, assim, se eu tiver um motivo, um objetivo para responder esse questionário, e tiver na minha mão, a hora que eu quiser, eu entro no computador e eu falo, filho, ajuda a sua mãe, neto, ajuda a avó, aí eu vou ter um acesso muito mais fácil. Pode ser no posto de saúde, olha, nós estamos aqui, sabe, com um cartazinho, levantamento de dados do município, qual é o objetivo? É o que eu falei, primeira coisa, qual é o objetivo? Eu vou me interessar, vocês que estão aqui, chegaria lá, você viu um negocinho ali, nossa, diagnóstico da pessoa idosa no Valente, eu vou responder, não, tá louco, depois começa a mandar coisa para mim, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser visto com mínimos detalhes. Os mínimos detalhes a gente está levantando aqui já. E isso é muito bom. É legal? Funciona muito. Para políticas públicas, sim. O objetivo nosso é ótimo. Agora, você tem que fazer o idoso querer fazer Entender isso. Mas você tem isso. E ser algo prático, objetivo, e que vai demandar um tempo. Nada de papel na mão, não põe mais isso aqui, como a Bianca falou, nós não vamos receber. A Bianca falou, não sei, desculpa, não vamos receber de volta, se levar para casa e trazer. É um gasto desnecessário. Então, assim, é um ponto de vista meu. Desculpa, também. Não, eu até eu entendo a complexidade. Eu acho que a questão de achar, por exemplo, locais que sejam aglomerados de idosos, seja mais fácil de a gente conseguir isso. Mas não vai ser a população inteira. Tá? E sendo que você, para conseguir da população inteira, teria que ser alguma coisa oficial, um censo, alguma coisa que a gente conseguiria introduzir na hora que fosse feito, eles capturarem essa informação casa a casa. E pegando. Então, eu pensei, professor Zé, em organizações de vila, né, ciclo de bairros, associações de bairros, onde a gente conseguisse 10, 15 estabelecimentos ou entidades, né, que nós nos desdobremos, vamos até lá, explicamos qual que é o nosso objetivo, o porquê desse preenchimento, e deixava uma pessoa daquela organização responsável para coletar o máximo possível daquele centro. Olha bem, se a gente tivesse feito isso num QR Code na cartilha, a pessoa já teria na casa dela, ó, só se responder esse questionário. Tá. Bom, Isso é uma boa, mas sabe o que é? Hoje não dá mais, entendeu? Hoje Mas não dá tivesse feito- mais, porque nós fizemos 24 mil cartilhas. 31 mil. 31 mil. Mas a cartilha foi um sucesso. Tá? Eu percebo que, para quem... O senhor acabou de explicar, tem uma experiência. As pessoas que recebem a cartilha, eles gostaram. Tá? Nada impede de a gente continuar esse movimento da cartilha, porque é um movimento contínuo. É um papel, esse papel vai se perder e você precisa voltar com isso. A motivação, eu acho que é boa, colocar, por exemplo, no recorde, e quando você entregar a cartilha, você diz, puxa, quando você vê um idoso, fala para ele entrar nesse sistema e preencher. Mas, isso, nós precisamos ter um sistema, não é uma Seria coisa... vinculado à casa do conselho. Teria que ser vinculado aqui, porque nós que somos, pela lei de privacidade de dados, alguém tem que ser responsável por esse dado e que esse dado vai ser manipulado de forma correta. Então, ela tem que ser
pessoa idosa, ela tem que ter uma regra bem estabelecida. Mas eu iria, reforçando a minha sugestão, eu iria para esses centros comunitários de idosos ou relacionados a pessoas que tivessem alguém participando lá. Lá seria mais fácil da gente conseguir avançar. Bom, eu acho que todas essas colocações são realmente muito importantes, sem dúvida nenhuma, e é para isso que a gente está aqui, discutir e chegar a uma conclusão. Pode até ser que a gente não consiga fechar tudo hoje, porque um trabalho desta magnitude não se resolve da noite para o dia. Então, nós precisamos de tempo para isso. Segunda observação, a parte prática, a Cláudia acabou dando uns exemplos altamente interessantes, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Um outro, eu tinha anotado algumas coisas, por exemplo, além das UBS, ter alguém na UBS, como esses 42 lugares, de forma que a gente apresentaria isso? Primeiro, teria que ter um tipo de um documento entregue, talvez até um papelzinho, para as pessoas que vêm na hora de chegar, enquanto estão esperando sentado lá. Olha, tem uma coisa assim, assim, assim para preencher. A parte prática não sei dar como, né? Mas enquanto ele está esperando, ele estaria ocupado, se não preencher nesse papel, pelo menos ele sabe, eu vou preencher da minha casa, vou ter um acesso dentro da sua colocação. Segundo, onde mais? Igreja foi citado. Eu pensei também, OAB, que tem muito. Eu estive no PROCON, falei com a doutora Bilma. Doutora Vilma, ela até menos de um mês atrás estava lá na sala junto com os jurídicos da prefeitura. Agora voltou onde estava, que é em cima do Correio Central. Eu estive lá. E quando eu estava deslibrada, e ela falou, professor, você não imagina quantos idosos eu atendo aqui semanalmente. Ela chamou, moço, nós estamos há 2 semanas e meia aqui, ela falou. Vê no seu caderno quantas pessoas idosas nós atendemos. 28 pessoas em 2 semanas. Então, lá é um local que ele tem muito contato com o público. Que mais? Na área saúde, tem a farmácia, tem uma questão de lugar. Mas tem todos os SEBs, como eu falei antes, né? PROCON. Centros comunitários, não associação de bairro. A prefeitura, nessa atual administração, está tentando revitalizar os centros comunitários, porque a responsabilidade dos centros comunitários está dentro dessa secretaria nova que foi criada, a Família da Mulher. Então, vai ter responsáveis por cada uma das 21 centros comunitários que tem no município. No centro não tem, mas tem o clube de mães, a partir da prefeitura, que recebe mais gente. Fala, Cláudio. Tudo isso que a gente está juntando aqui, pelo menos agora, vocês sabem esses locais seriam onde a gente faria a campanha, as campanhas de divulgação. Se eles sendo online, a gente teria que esses locais seriam uma campanha de divulgação. Você gasta isso aí e fala, tem X idosos. Para os idosos, vocês vão fazer isso aqui dessa maneira. O objetivo é este. Então, seria mais um processo de orientação de qual procedimento para fazer o preenchimento da documentação. Porque, como a gente não vai fazer em papel, então esses locais seriam mais de orientação, mais de angariar o apoio desses lugares para nos orientar os idosos, como a gente já tem uma confiança conquistada, para poder facilitar o processo. Foi assim que eu entendi. Tá. Eu acho que a gente poderia. Tem uma ideia agora na cabeça. Com base no que o Walter falou. Se a gente identificar essa mão cheia de locais, né, onde vem esse nosso público-alvo, e nós formos até lá e divulgarmos junto com as pessoas que são líderes desse local, e pedir para que ele seja o nosso representante
para ajudar o próprio idoso a preencher isso conforme. Dentro disso, Sérgio, eu, com muita frequência, eu me encontro lá no Centro de Convivência do Idoso, onde a própria secretária da Aula Aberta se reúne. Então, eles estão justamente nesse momento juntando os responsáveis pelos centros comunitários a reorganizar isso. Como são 21 dá um bocado de bairro. Não tem só isso, logicamente, mas dá um bocado. E a gente sentado junto com ela, com a Marisa, que faz parte dessa secretaria também, né? Orientar os coordenadores de cada centro comunitário, vai ser feito alguma coisa. O objetivo é esse. Como podemos fazer para divulgar? Sugestão nossa. Essa. Tem mais alguma sugestão? Então, como eu falei antes, nós não vamos conseguir esse encontro. Está pronto e vamos disparar? Eu acho que não. Senão a gente se atropela, a gente se perde, não. Tropeça e não vai acontecer nada. Eu soube de alguma coisa ligada à última reunião. Foi feito um levantamento das pessoas com deficiência em Valinhos, né? Tem um respectivo conselho que fez este levantamento. Lógico, eles tiveram algumas ideias, mas eles não sabem se atingiram todo mundo que eles têm atingido. Eu acho que não. Então, pegar deles, qual foi a reclamação? Olha, eu não estou cadastrado, por que eu não tive esse contato? Então, vi também com essa secretaria o que fizeram e o que, se fizessem hoje, o que fariam. Fariam, né? Bom, Professor, deixa eu só interromper um pouquinho sobre a questão do censo da pessoa com deficiência. Como aqui na PAI a gente atende a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, todos aqui têm alguns tipos de deficiência, certo? Eu atendo 180 famílias, a equipe no qual eu faço parte. Nós convocamos as 180 famílias. E eu preenchi com a família, né? Eu preciso do nome, preciso da data de nascimento, preciso do CPF. A família, eu ia perguntando, a família ia falando, mas eu ia preenchendo. Eu ia lendo as perguntas, ele ia dando a resposta, eu ia preenchendo junto com eles. Porque senão, nem um terço, eu acho, desse público de 180 que eu atendo teria feito. É uma coisa muito complexa, a gente não vai atingir 100% da nossa população, a gente não vai. Seja aplicando esse censo com papel, deixando nas UBS, no CCI, na OAB, aplicando na igreja, no PROCON, nos CRAs, seja entregando para a pessoa devolver em algum lugar depois. Online também a gente não vai ter dado repetido, mas a gente também não vai ter uma grande, eu não sei se a palavra correta é essa, vocês podem me corrigir, mas talvez uma grande aderência do público, sabe? Justamente pela dificuldade. Por mais fácil e intuitivo que seja essas perguntas dentro de um determinado site da prefeitura, site do conselho, a gente vai ter dificuldade. Posso falar? Posso falar? Pode. Eu concordo com a Bia novamente. Eu acho que a gente precisa fazer um planejamento. É uma coisa muito grandiosa, né? Precisa de um envolvimento maior de várias áreas do município para que você consiga fazer um censo real. É uma coisa que seja mais perto da realidade possível. Então, eu imagino que tenha que fazer um planejamento, né, disso, criar uma comissão para que isso seja feito, o envolvimento de CRAS, né, de Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, de entidades que possam colaborar, uma coisa mais consistente, né, não essa também de alguns pontos, mas uma coisa mais elaborada.
E é um papel do conselho, né, ajudar nisso, fiscalizar, cobrar. Seria, na verdade, uma questão que está sendo proposta pelo Conselho do Idoso, mas sozinho o Conselho não consegue fazer. O Conselho precisa da participação do poder público, de alguma forma, para que isso se realize de forma efetiva, senão a gente vai ter um número, né, assim, supostamente parecido com aquilo que existe. Fazer isso por territorialidade, assim, por território. Os CRAS, eles estão em territórios, as UBS estão em territórios, então, fazer esse censo por território fica uma coisa mais fácil, né, mais palpável. Então, a gente tem que criar um planejamento para isso, né, e a partir daí, pedir ajuda ou pedir, né, a colaboração do poder público para que a gente tenha esse diagnóstico da pessoa idosa. Eu acho que a gente começou, esse questionário é importante, né, dos instrumentos que a gente precisa, mas para fazer as pessoas preencherem esse documento, a gente precisa criar um planejamento. Como é que nós vamos fazer para cruzar dados? Teria que ser por via internet, tem que ser aquele Google... como é que chama aquilo que chama? Google Forms. Esse aí, Bia, obrigada. Então, de uma forma que você fosse casando essas informações, né? E aí, fazer com que essa conscientização, em rádios, em comunidades, em igrejas, conscientizar as pessoas que é muito importante elas participarem desse censo, né? Fazer essa conscientização, tornar isso de uma forma pública, assim como você está fazendo com a cartilha, fazer a mesma coisa com o censo. A importância que é esse censo para a gente saber exatamente como é que estão os nossos idosos, do que eles precisam, quais as políticas públicas que são necessárias para ajudar esses idosos. Então, eu acho que a gente poderia começar fazendo esse planejamento. O seu Armando quer falar. Fala, seu Armando. Muito obrigado, Bia. Boa tarde a todos. Eu só fiquei sabendo da reunião ontem, que a Normanda pediu para substituí-la. Eu concordo com isso que a Valquíria e a Bia estão dizendo. Realmente, para fazer uma pesquisa desse porte, nós temos uma ideia do número de idosos pela pesquisa do IBGE, o número. Agora, se ele tem deficiência, se ele não tem deficiência, se ele é muito idoso, pouco idoso, isso o IBGE também dá tem por faixas de idade. Então, dá para a gente ter uma ideia disso também. Mas o que a Bia colocou, eu pensei que ela fosse falar do LGBTQIAPN+, isso não aparece em lugar nenhum. Então, todas essas coisas a gente precisaria ter clareado na pesquisa. Eu não sei por que eu não estou recebendo informação do CMDI, embora eu seja apenas suplente, mas eu devia estar recebendo essas informações. Eu não recebi esse formulário que vocês estão se referindo aí, eu não tive conhecimento dele até agora, então estou me baseando no que está sendo dito agora. Mas eu acho que é uma pesquisa desse porte, realmente concordo com a Valquíria, precisa um planejamento muito bem feito. Quanto às UBS, eu posso falar pela UBS, da qual eu faço parte como conselheiro. Eu acho que ela teria condições, sim, de fazer um bom levantamento, mas não sei se teria condições de fazer de tal amplitude. Porque a minha UBS, embora seja teoricamente do centro, o território dela vai até depois da Anhanguera. Você imagina o tamanho do território que abrange uma UBS aqui em Valinhos. Então, eu acho que precisamos pensar realmente em como planejar isso. Era isso que eu queria colocar de imediato. Obrigado. Tá bom. Conseguiu. Vamos voltar então a dois pontos. São dois pontos que a gente tem que juntar, então. A gente viu que agora tem que envolver órgãos e trabalhar por territórios. São dois pontos que a gente chegou até aqui para conclusão.
Por exemplo, os centros comunitários, por exemplo, são locais, as UBS são locais, As sedes são as locais. sedes são locais. Então, eu acho que a gente tem hoje, e também tem, por exemplo, as ILPIs também são locais. IPIs. A gente pode trabalhar, né? Isso. As igrejas são locais. Então, talvez a gente pudesse dividir os territórios. Trabalhar dentro desses territórios, tentar marcar o máximo de pessoas possível para fechar o território. Talvez fazer o seguinte: a gente fazer a pesquisa global, dividir por bairros e fazer naquele bairro. O ponto do Google Maps, por formas, né? Se você utilizar essa ferramenta, você consegue identificar onde está essa pessoa com o endereço. Ele vai pontuando, então a gente consegue ver a densidade naquele local. Então, é bom isso. E o Google Forms, eu acho que é um instrumento melhor. Nós temos quantos bairros? Não sei. Alguém tem ideia de quantos bairros a gente tem aqui na cidade? Não, acho que ninguém chutando. Eu teria que ter Mas tem bairros ainda território. centros comunitários dão mais ou menos uma ideia. Mais ou menos uma ideia. Centros comunitários, que são 21. Mas se você vai para aquele lado, por exemplo, onde fica na Vila Santana, Capuava, aquele bairro Ponte Nova, Casa Nova, lá tem outros condomínios, outros residenciais lá. Tem UBS lá? Tem UBS naquele lugar lá. Bastante enorme. Tem. Se vai para a Reforma Agrária, tem UBS. Vai para São Bento, tem UBS. São Marcos, que é praticamente uma cidade sozinha, né? Pela população. Tem bem mais de 2.000 habitantes só no São Marcos. 5. 5, então. 905 casas. Imagina. 5 pessoas. Então, Eu achei ótimo o que o Bernardo falou, que é possível tirar informação no PS, que é boa. Porque, para mim, era um ponto crítico. Acho que não sairia. Mas a experiência dele mostra que sim. dá para ser. Dá para se fazer. Inclusive, só colocar uma coisa ainda. Eu tinha marcado para hoje, mas foi cancelado de semana passada para hoje, às 10 horas da manhã, um encontro com a secretária da Saúde, junto com a secretária adjunta da Saúde, que é a doutora Eli, mais a Dalva Alberto, secretária da Família, né, para falar do Conselho, da importância do Conselho, o que está sendo feito, como é importante o Conselho e a saúde ligado com a assistência social. Diz, olha, o Conselho fez isso assim, acho que nós temos aqui X cartilhas, são 42 caixas, com 100 cartilhas em cada caixa, 100 cartilhas em cada caixa, com ofício circular para cada espaço desses, né? E é uma forma de também, de última hora, ela teve um problema na Secretaria de Saúde, então a reunião foi adiada na semana que vem. Aí, uma forma de versão de cima para baixo, a coisa chega um pouco mais direto lá, do que se simplesmente alguém de baixo recebe a informação pública, né? Então, eu acho que isso é uma forma de valorizar o trabalho, né? Falar a Cláudia. Vou ver aqui a sugestão da gente fechar uma comissão para isso. Acho que talvez uma comissão seria o ideal para a gente fazer o planejamento. Então, o ideal seria que tivesse pelo menos uns 3 representantes de cada lado para formar uma comissão. A gente começar. Tudo bem, concordo? Vamos formar uma comissão para isso, não? A Valquíria levantou a mão. Vai, Valquíria. Pessoal, eu tenho um atendimento agora, meu cliente acabou de chegar aqui no escritório, eu vou ter que sair. Eu concordo que tenha que ser feita uma comissão. Eu fiz aqui agora um planejamento de como a gente pode começar, pelo menos ter assim, um direcionamento de como funcionaria isso que eu falei para vocês agora. Eu posso mandar isso no grupo para vocês verem? E aí. Sem dúvida.
a respeito disso, porque é como se fosse são diretrizes para a gente seguindo, senão a gente fica todo mundo perdido. Onde é que nós vamos levar isso? Como é que a gente vai fazer? É meio para a gente seguir, tipo, um caminho aí, entendeu? Senão a gente vai ficar um pouco perdido. Pode ser? Pode. E aí, a partir disso, vai desenvolvendo de uma outra forma, cria-se uma comissão, acho que é importante o Conselho ter essa comissão do censo, né? E fazer essa ligação intersetorial, municipal, né? Ir conversando com os secretários da saúde, secretário da educação, secretário da... E fazendo com que isso vá se fechando e a gente consiga os dados que a gente precisa para fechar esse diagnóstico aí. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Valquíria, você faria parte dessa comissão? Você poderia fazer ou você ou Oi? Você poderia fazer parte dessa comissão? Você ou o Romero? Eu acho que eu estou tão enrolada com o Conselho da Assistência Social, né? Mas eu estou em fase de eleição lá, eu sou presidente, eu estou com muita coisa naquele conselho, mas eu acho que eu posso participar para ajudar. Assim. Tá? Então. Quem mais Quem mais pode fazer candidato? parte da Voluntário. comissão? Voluntário. Eu quero, mas eu não sei se eu posso no dia que vocês fizerem a reunião. Marcos, Marício, pode mais. Pode, Cláudio, também. Eu e o Celso, fica difícil sair. Hoje a gente saiu, eu estou ligado aqui, já estourou dois problemas lá. E eu preciso resolver, porque eu acho assim, 6 pessoas, não, 6 pessoas para ficar no bar. Meia dúzia é quase muito, viu? E o Cláudio? Eu dei ideia. Só está fora por 2 semanas que fica de férias, a partir do dia 4. Se qualquer depois desse período, eu Você vai posso. entrar em férias? 15 dias. 15 dias? Bota 19 de agosto. Então. Então vamos colocar aqui, deixa a gente começa depois de. Bom, Faltam Valquíria, mais 3. Cláudio, E Anca. Mano, Bianca vai dentro também. Aí, Bianca, bom. temos. Se eu puder ficar fora dessa, eu Marisa, Marisa. Não, faz o seguinte, faz o seguinte, eles vão ver os dois, para ter um. a Marisa entra em férias segunda-feira, fica fora 20 dias. 20 dias. Então, a gente Quer vai dizer, vai praticamente agosto inteiro. mas não tem importância, a gente pode começar. O tempo também a gente tem o planejamento que a Valquíria mandou, a gente se organizar enquanto que isso. coisa vai demorar um tempo, né? Então, Armando, você é candidato, Armando? A fazer parte dessa comissão? Não. Hoje não. Hoje não. Obrigado. O senhor tá liso, hein, seu Armando? Eu já estou em muitas comissões e realmente não está dando tempo para fazer isso. Eu acho que eu proporia que se fizesse um diagnóstico, já que se pretende fazer isso, que se fizesse um diagnóstico completo, porque o trabalho de um diagnóstico completo seria um pouco maior, mas aí englobaria tudo, porque idoso precisa saber quantos idosos tem. Pessoa com deficiência tem necessidade de saber quantos deficientes tem no município, que tipo de deficiências. Da mulher, precisa saber. Do pessoal LGBT, tem que saber quantos tem, quais os problemas. Então, se for para fazer um diagnóstico, se faça um diagnóstico total, porque o trabalho vai ser praticamente o mesmo e vai nos dar uma realidade do município de Valinhos como um todo. Agora, cada um se fazer o seu particular vai dar um baita trabalhão, não vamos ter gente suficiente para fazer isso, mesmo contando com a boa vontade de alguns secretários. Eu sei que a realidade é outra. Na hora que cai na prática, o pé no chão complica muito a história. Você não consegue... A gente não consegue gente para participar do conselho. Precisa caçar, laçar o pessoal para participar do conselho. Agora, imagine participar de uma pesquisa graciosamente. Vai ser tanto quanto problemático. Essa é a minha opinião. Posso estar errado. Já estou com idade avançada para estar participando disso, mas realmente eu acho que é problemático. Eu não chamaria de problemático, chamaria de trabalhoso.
partindo do conceito que a Cláudia falou, objetivo. Nós temos que ter uma intenção positiva para que a pessoa da família ela tenha vontade de cadastrar o idoso na família. Eu acho que O como conceito, como igreja, que a gente falou, ele é mais de informação do que execução. Mas ele é muito importante. E eu acho importante ter o QR Code. Fiquei imaginando, porque hoje é muito prático. Se você pegar 99% das pessoas que entram no supermercado, ela tem um aplicativo daquele mercado. E se você pegar um aplicativo de uma pessoa idosa no celular, ela tem no mínimo meia dúzia de supermercado, que ela tem um aplicativo, regularmente ela vê as ofertas e ela sabe onde ela vai gastar. Falando da pessoa idosa. Então, ela domina um pouquinho essa área. É mais complicado? É. Mas eu acho que tem que ter um objetivo. Eu estou pensando o tempo todo aquilo que a Cláudia falou. Por que eu vou fazer isso? Nós temos que ter, esse conselho formal, tem que ter um objetivo de ter uma atração. Por que eu estou fazendo isso? É importante para o meu idoso que eu responda junto com ele. A partir do momento que a gente tiver essa aceitação, nós não vamos atingir 100%, não vamos ter 27 mil respostas, mas a realidade que a gente conseguir, 10, 12, 5 mil, vai refletir o que é nosso objetivo. É descobrir como o nosso idoso vive. Se ele é carente, se ele tem aonde está. Então, vai ser um percentual que a gente vai trabalhar. Eu acho, mas não tem que ter pressa. Eu acho a Marisa importante por esse processo, mesmo que ela fique 20 dias fora, porque ela conhece a realidade do idoso. Eu participar disso, eu estou chegando agora. Eu vou aprender, não vou ensinar. E a Marisa, a Cláudia, que desde pequenininha ela mexe com o idoso, ela está nesse coisa, e sem tirar uma pilha, que tá primeiro. É importante essas pessoas conhecer a realidade para poder saber assim, eu vou fazer que não o idoso, mas a pessoa da família esteja pronta para ajudar, para ler o QR Code, para senta aqui, vó, e ajudar a fazer. Vai levar uns 10, 15 minutos? Vai. Mas ela vai fazer, vai ajudar o avó. Então, ele vai conseguir alimentar. Quer ver um exemplo? Problema do INSS aí, que alguns idosos tiveram dinheiro furtado da sua mensalidade. A minha sobrinha veio na minha casa, foi nem meu filho. O tio é aposentado, vamos ver o do tio da tia. Ela fez um tour, andando nos tios e nas tias, que já são aposentados, para saber quem tinha tido o dinheiro tirado da conta ou não. Ela teve interesse. E quanto é que ela ganhou disso? Nada. Mas ela teve interesse em saber, os entes queridos dela, eu incluí, se tinha alguma coisa ou não. Então, se a gente fizer uma campanha, que lá na frente da igreja, a pessoa fala com ênfase, fala assim, gente, vamos cadastrar o seu curso, tal, tem um QR Code lá fora, não vai mesmo. Lê aquele QR Code, faz, eu acho que a gente, não, mais uma vez, não vamos chegar nos 27 mil. Nunca. Mas nós vamos ter um bom número que vai ser o espelho na cidade. Pessoal, posso interromper um pouquinho? Eu vou aí realmente, ó. Eu fiz aí, né, tá no grupo do conselho, eu já mandei para vocês. É uma coisa, é só uma forma da gente começar, tá bom? Fiz bem rapidinho aqui para mandar ali no grupo, para a gente ter um norte para seguir. Aí depois vocês dão uma olhadinha, vocês fazem aí uma outra reunião com essa comissão, eu estou na comissão, vocês já me colocaram aí, vocês só colocam no grupo para mim saber depois, e aí a gente vai se encontrando novamente. Tudo bem? Sim. Então, valeu, obrigada, viu? Obrigado, Maília. Eu já tinha dito que ela tinha um horário para saída, né? Bom, hoje, o que o idoso precisa acontecer porque está aumentando o número da boca? Vai fazer o quê? Você não sabe como ele vive, onde ele vive, quais são as dificuldades dele. Como é que você vai planejar? Então, o objetivo é exatamente isso. Uma constatação mediante o levantamento, é assim, eles vivem dessa forma. Agora, em cima disso, dá para se ter um planejamento de Estado, de governo de Estado, não melhor, para acontecer realmente alguma coisa. Se não fica, vamos fazer o que vamos fazer o quê? Eu não sei qual a necessidade de cada um, qual é a problemática, que pode ser diferente lá na reforma agrária, do fomento, do SOMAC, da Água Nova e assim por diante, né?
é saber quais são os problemas. Né? E esse é o objetivo. Ciente de que a população vive deste jeito, dessa forma, tá bom, agora a prefeitura tem que planejar. Vai colocar na mão do poder público, junto com o conselho, logicamente, olha, a situação é essa, o que nós vamos fazer? Que haja uma política pública em cima disso. Precisa se cuidar mais um pouco da moradia popular, tem muita gente, não sei. Precisa mais informações sobre qualquer coisa neste município? Ou então, naquele bairro lá tem 8 cadeirantes e tem 8 cadeirantes, pessoas que não conseguem se locomover, não tem nem cadeira de roda, não tem nada. Aquele bairro. Quer dizer, coisas assim que precisaria levantar. Como vive esta população? Quem é cuidador? Como cuidador? Tem acesso, pode pagar, não pode? Então, tem acesso, está colocado aqui também. Né? Bom, se consegue, alguém mais alguma coisa para colocar? Não? Tá, então, por enquanto, a comissão ficaria. Isto, talvez porque comissão, oficialmente, ela tem que ser formada oficialmente no Conselho. Não é esta reunião aqui tem um único objetivo. É um único objetivo. E a gente pode, eu acho, incluir nisso, inclusive, como decisão de implementação, a formação, a decisão de uma comissão. Não precisa esperar a próxima reunião para formar oficialmente uma comissão. Nós estamos numa reunião oficial, deliberativa, exatamente, e tinha o objetivo, formular forma esse, e como implementar. Então, a decisão foi criar uma comissão para entrar em detalhes. Portanto, eu coloco aqui em votação para os presentes e os que estão aí online, né? Tudo ok? Formar a comissão. Primeira ideia, tudo bem? Tudo bem? Bianca, ok? Armando também? Ótimo. Agora, quem oficialmente se tomou nota da comissão? Eu anotei aqui por enquanto. Valquíria, Cláudia, eu, Cláudio, Bianca, Celso Celso e Mário. Aí que eu coloquei a Marisa, que eu coloquei a Marisa. Coloca a Marisa. Porque a Marisa é imprescindível. Celso, mas o Mário... Não tem importância, não tem importância. Coloca o Celso aqui, só para oficializar o nome. Depois. Tudo bem? Então, E a Marisa. Eu não sou o único suplente, não? Celso e Mário. Poderiam ter outros suplentes que se interessassem por participar também, né? Vamos colocar isso no grupo? Sim. Ok. E aí, vamos colocar no grupo. Nós temos aqui 7 pessoas que já se propuseram, que estão presentes aqui hoje. Você tem que perguntar dessa aqui, que ela... A Marisa, né? Vamos saber a opinião dela, sabe? Eu acho importante, mas ela que tem que dar uma aval dela mesmo. Cláudio, você que está como primeiro secretário das reuniões todas, quem vai decidir, quem vai coordenar essa comissão é a própria comissão. A própria comissão. Aí você poderia marcar, como o primeiro secretário, marcar já uma possível data para um próximo encontro online ou presencial, para, depois que a Valquíria mandar os dados que ela falou que manda, ter uma primeira reunião. Na verdade, ela já mandou. Você tem que consultar a Marisa, você não pode participar. A Marisa podendo participar, a gente sabe que está marcado. Mas ela entra depois, se for o caso. Não, mas eu vou entrar também junto com ela, praticamente. Hã? Vou entrar junto com ela, praticamente. Eu vou entrar eu só volto dia 19. Eu sou o dia 19. E ela vai para dia 20. Então, vamos estar já praticamente juntos. É. Se ela podendo participar da comissão, aí acho que a partir daí a gente... Deixa eu tirar uma dúvida. Esse censo, a gente... desculpa a minha ignorância, porque meu time hoje não está bom. Mas esse censo a gente está fazendo porque a gente do Conselho quer levantar esses dados para a gente saber
de que forma a gente pode estar atuando melhor no município, ou alguém pediu a gente esses dados e a gente tem um tempo para cumprir isso? Eu não entendi bem, Guilherme. Não, foi o seguinte, essa ideia foi eu que tive a partir da nossa conferência. Então, a gente não precisa correr de uma forma desorientada atrás disso, certo? É uma iniciativa nossa, Como conclusão de conclusão conferência. da própria conferência. Se olhar num dos relatórios... Tá, mas não significa que a gente precisa estar com esse projeto finalizado até o fim do ano, é isso que eu quero saber. Porque Não, parece muito, mas não é. Pode determinar a partir da própria comissão, né, a gente fazer uma avaliação e ver como é que seria prazo. Não tem Tá, prazo. entendi. Tá bom. Tá bom. Um dos 5 eixos lá da conferência aparecia claramente um diagnóstico da população idosa. Se a gente tem um compromisso de entregar números para alguém... Não. Não, é isso que eu quero saber, porque assim, ó, para a próxima reunião, por exemplo, você e a Marisa vai sair de férias. Sem você e a Marisa da comissão, fica difícil a gente fazer reunião, você precisar fazer alguma votação, entende? Então, a gente vai retomar esse processo quando você e Marisa voltarem de férias, porque aí a gente consegue dar andamento. Isso, ideia. É isso mesmo. Não, é só para eu entender, porque meu tic-tac hoje de fato está meio lento. Tá. Ok, então é isso mesmo. Tudo bem? Estamos juntos, é isso. Bom, a própria comissão, então, em cima disto, vai definir tamanho, forma, alguma coisa do próprio formulário e a forma da divulgação, que vai ser o principal objeto aí da comissão. Tudo bem? Ok? E baseado nas informações que E hoje aqui, eu diria, Cláudio, eu estou preferindo ficar fora dessa comissão, mas posso de vez em quando estar presente, né? Não esqueci do Ulisses, ele tem muita prática nesse tipo de trabalho, né? Mas ele pode participar? não, ele pode apoiar só. Apoiar, mas não. Caminha junto. Na comissão, pelo próprio regimento que foi já aprovado e que foi publicado no dia 15 de julho. Você pode fazer um Google Form, pode usar. Sim. Ele, como sugestão, como reorganização, como diagramação, alguma coisa desse sentido, não esquecer. Vamos dizer que ele vai ser o nosso método, né? Não sabe responder, ele chama aí. Tudo ok? Ok, então Ficamos assim? ficamos agora uma coisa que a gente tem que fechar. Conversamos agora, pela conversa que a gente teve com o Ulisses, antes de nos essa reunião, ele falou da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, ele sugeriu, por exemplo, em vez de colocar data de nascimento, colocar idade. Idade. Isso é importante. Eu acho que antes da gente iniciar, eu não tenho informação nenhuma sobre isso. Só sei que existe, mas não sei o que pode ou não pode. Isso. Então, de repente, pegar alguém, um advogado, que entenda, tem alguns dados importantes, esse é isso. Por exemplo, o que precisou, por exemplo? Telefone, opcional. A pessoa bota o telefone se ela quiser ou não. Eu não quero que meu telefone saia para o público, velho. Senão, o Deus de todo mundo vai A ficar... pergunta é, tem telefone? Sim. Quer deixar o número? Então, o telefone pode colocar assim, ó, opcional. E essas informações. Como a lei de proteção de dados é uma coisa complexa, eu acho que é bom pegar esse formulário do jeito que a gente acha, pedir para alguém, especialista nisso, lá o pessoal da OAB pode nos ajudar revisa o que eu posso, o que eu não posso, e o que eu não posso, dados funcionais do que eu posso. E o que pode ser opcional. Uma coisa, a gente fala, dado de nascimento. Então, perguntar a idade para nós vai ser a mesma coisa. Nós temos atingimos o mesmo objetivo com a idade da pessoa. Só que muitas vezes, se você coloca data de nascimento, em algum negócio que você faz, o dado do seu nascimento. Se você só coloca idade, cuidado, documentalmente não vai te afetar. Não vai ter nada.
Não vai ter Então, colocar em dados aqui no estabelecimento. Então, é uma observação já. Aí, outra observação que o Ulisses fez em relação à raça-cor. Se a gente colocaria branca, eu já colocaria as opções, só para facilitar. Eu só marco o X em cima. A comissão decide isso. Então, são É coisas bom que falar vocês vão porque ver. já fica pontuado. Fica registrado, né? Fica registrado. Tem outra coisa lá na frente, que vai ter que ser discutido um pouquinho, sobre renda familiar. Eu quero falar quanto que eu ganho? Não quero falar, então não preenche. Mas, às vezes, para quem precisa fazer um serviço para alguém, se eu sei que ele não ganha nem o salário mínimo, ou ganha nada, vai ser importante uma fonte para tarefa. Esse dado, por exemplo, seria importante quando você, se a prefeitura, você tem que estar lá o centro-dia, pela faixa de renda da pessoa, se ela vai ter direito ou não a estar Usando o espaço. usufruindo aquele espaço lá. Porque, geralmente, o que hoje acontece da prefeitura, hoje, existe um programa que chama Melhor Idade em Atividade, que é o percentual, a pessoa recebe um percentual de ajuda de custo para fazer uma academia. Sim, né? Entendeu? E E são assim, muitos, hein? Quem ganha menos recebe mais. Então, assim, é um percentual. Então, assim, a renda familiar. E isso tudo que pesa muito Por na exemplo, questão aí Por exemplo, da... vai ter uma moradia popular. É, Como é que você vai... O critério vai ser renda. Não, o critério tem que ser renda. eu vi esse formulário lá, que fica no plano do idoso. Quem ganha até tanto, tem da prefeitura o X valor de reembolso. Quem recebe até tanto, quem ganha mais, recebe menos, e assim por diante, né? Que é o lógico, né? Então, quer dizer, E foi feito na administração. Bom, eu estou me reunindo aqui. então, Depois eu falo. Foi feito numa administração atrás, porque era uma solicitação, inclusive a gente colocou muito isso, pela Secretaria de Esportes, não tem muitas atividades na Secretaria que atendem o idoso. Então, assim, a maioria das pessoas que estavam fazendo pedindo esse reembolso, era para fazer hidroginástica particular, que a prefeitura não tinha condição mais de atender. Então, O que acontece é que as familiadas, nós não temos como atender todas as crianças de creche, então nós temos as conveniadas. exatamente. Resolveu um problema? Ótimo. Mas, né? como sempre, 100% resolvido? Não, Não. mas tem que fazer. O único problema vai ser se um dia a prefeitura limitar, porque tem um limite para esse número de pessoas usufruírem. Eu não sei se já está chegando no limite. Então, assim, hoje deve ter o quê? Uns 400 e pouco lá inscritos, recebendo uma verba. Não mais. Mas, Eu acho que é perto de 700 pessoas que recebem. então, Mas não é só precisa na ter um limite. não é só na então. Não é hidroginástica, é musculação também agora. A pessoa recebe um valor para fazer uma atividade física, então ela tem que estar inscrita numa academia. Pronto. Ela recebe um documentozinho lá na Centro do Idoso e ela recebe uma listinha onde a academia vai assinar cada vez que vai lá para fazer. Porque se ele faltar, ele não vai, mas eu vai ganhar X por mês. Não, depende da frequência dele. Depende da frequência dele. Então, isso É igual o esquema complicado. da creche. Creche, bolsa. Creche também é assim, a criança ficou doente, não apareceu, não justificou, perdeu a vaga. Simples assim. Tá ok? Ninguém perde, né, Maria? Ninguém perde essa vaga. Você colocou Armando aí como presidente ou não? Coloca um Czinho do lado. Vou colocar no raio. Agora vamos colocar aí como justificado, quem justificou aí nessa reunião? A Gislaine justificou. Gislaine. Quem mais? O José Bombeiro, né? Já vão ver, Vômito, né? Número. Deixa eu ver aqui. CNBT. Deixa eu ver aqui. Diagnóstico, né? Caso dos conceitos, caso de vocês. Valquíria estaria presente na reunião, ok. Valquíria. Aqui em cima, José Bômero justificando a ausência dele. Ver se tem mais algum que eu tenha recebido.
Diagnóstico. Reportagem. Escupenagem. Acho que só, né? Gislaine, já anotou aí, né? Já. Gislaine. Tivemos 4 presenças online. Celso e Marcão aqui, Cláudia. Gislaine de novo. Acho que é isso aí só. Então, pronto, já fechou. Estamos tudo bem. Ok, tá bom? Beleza. É isso aí. Bom, os presentes e ausentes à distância, alguma colocação? Bianca, Armando, mais alguém? E aqui os que estão aqui, alguma colocação? Então, formada oficialmente uma comissão, ela tem que ser publicada através de uma portaria. Você passa os dados para ele, já monta a portaria lá, e a gente publica essa portaria na sexta-feira, assim já oficializa a comissão. Tudo bem? Ele já tem um modelinho lá como que monta a portaria, né? Eu confirmar só o seu marido para que ele participar. Não confirmei com ela ainda. Coloca. Depois eu falo com ela. Ela não vai recusar, não. Lógico que vai ser mais difícil agora. Tem férias como você. Sempre difícil. Por isso que é bom ter mais gente, porque daí a escola. Tudo bem? Ok, por enquanto nós somos 7, sendo 6 garantidos, que é o salário. Isso. Lá na secretaria, sempre eu, Marcos, dá um jeito de participar. Tá? Excepcionalmente tem 2, mas é excepcionalmente. Bom, deixa eu só falar mais uma coisa aqui, ó. Eu estou Mas sou da Secretaria de Esportes. por isso que eu vou aproveitar para colocar extra. Mas o problema teria que ter. Encerrar, já pode encerrar. Então, oficialmente, depois disso, obrigado a vocês pela presença, distante ou ausente, e os presentes, né? Obrigado. E a gente vai ter uma próxima reunião marcada, a gente já vai ver isso, publicado devidamente. E a comissão deverá ser oficializada na publicação através de uma portaria na sexta-feira. Hoje é terça, quer dizer, dá perfeitamente tempo para se publicar isso aí. Combinado? Ok, muito obrigado. Obrigado a todos. Tem que desligar lá. É isso? Avisar o Ulisses que você está